com grande alegria que eu gostaria de acolher a cada um, a todos, com um abraço fraterno, mesmo que virtualmente, né? Hoje nós da comunidade Coração Misericordioso de Jesus iniciamos esta meditação da Palavra de Deus e ousamos transmitir para ajudar a você a meditar melhor sobre o Evangelho do dia, sobre aquilo que Jesus quer nos dizer hoje, aquilo que Jesus quer nos falar hoje. E nós vamos iniciar com o Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, capítulo 8, aliás, versículo 28 ao 34. Antes, gostaria de convidar a você a invocarmos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, nós vamos começar essa meditação, essa reflexão da Palavra de Deus, justamente com o Evangelho, como eu acabei de dizer, de São Mateus, no capítulo 8, do versículo 28 ao 34. É interessante falar que a nossa leitura, ela deve ser sem pressa. Esse momento deve ser um momento assim onde nós paramos, onde nós vamos ler com calma, para que a gente possa entender a Sagrada Escritura. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Expulsão dos demônios. No outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônio saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: que tu tens a ver conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe dali uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide-lhes, disse ele. Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou pelo declive escapado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado e sucedido com os endemoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando viu, suplicou-lhes que deixasse aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante na leitura que a gente chama da Lexio Divina, que a gente possa fazer uma leitura silenciosa agora, né? Você tome a sua Bíblia, ou você escute novamente, repita,
mas que você faça uma leitura silenciosa do Evangelho, uma vez, mais uma vez, se necessário for, até 3 vezes. Não tem assim um número, né, importante de vezes. O importante é que você consiga compreender o que a palavra está dizendo, o que a palavra, que o texto está falando e o que o texto também quer dizer a você. Por isso vamos em silêncio novamente ler o texto de hoje. Deixemos que a palavra, que essa palavra do Evangelho, ela possa cair na terra boa do nosso coração, que ela encontre esse lugar propício para crescer. E a primeira coisa que nós devemos pensar nessa meditação, nessa lexio, é o que a palavra, o que o evangelista Mateus está dizendo, que ele está nos falando. E aí nós vamos rapidamente, fazendo também essa reflexão, pensar que o evangelista Mateus está contando para nós um fato bem, uma leitura bem pesada, que Jesus chega a um lugar, na terra dos Gadarenos, e aí acontece que o evangelista Mateus diz que 2 homens que viviam no cemitério, 2 homens endemoniados, vieram ao encontro de Jesus. O evangelista Mateus diz que eles eram tão furiosos que pessoa alguma ousava aproximar-se, porque temiam, tinham medo. E aí o evangelista Mateus ainda fala que esses homens dizem para Jesus: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Primeira parte, vamos dividir essa meditação em 2 partes. Apesar de algumas pessoas não acreditam que o demônio exista, mas ele existe, E aqui no Evangelho nós vamos percebendo essa presença do demônio, nessas 2 pessoas. É claro que nem eu nem você nós sabemos porque esses homens chegaram a tal situação. Por que eles viviam, Por que eles estavam nessa situação de pessoas endemoniadas? O que os levou a chegarem a tal ponto? É verdade que Mateus fala apenas que essas pessoas elas viviam isoladas, elas viviam fora da comunidade, Elas viviam longe da comunidade. Parece aqui que
o cemitério, né? Já é um lugar assim que muitas pessoas têm até medo, né? Mas, na verdade, o cemitério não é um lugar de medo, é um lugar onde nós deixamos as pessoas que nós amamos, né? Aqueles que partiram. Mas no caso desses dois homens, eles estavam lá porque eles não tinham um convívio. Eles tinham se excluído, né, do convívio social da sua comunidade. E eles parece que não gostavam também deste convívio, não? Até porque o evangelista fala que ninguém se aproximava deles. É interessante pensar e pedir, né, a Deus que nos ajude, que vá trabalhando em nosso coração, né, para que nós também aprendamos, né, com o Evangelho de hoje, né, que não nos cause temor nem terror, né, porque quem é o demônio diante de Deus? Nada, um germe, né? Então, Deus é mais poderoso. Aliás, Deus é todo poderoso. Então, esses homens, eles disseram uma coisa interessante. A luz, quando ela se encontra com as trevas, elas estribucham, né? As trevas não suportam a luz. Por isso que esses homens dizem para Jesus: o que tu tens a ver conosco? Agora, como é que eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, se eles estavam lá nas trevas, né, vivendo nas trevas? Como eles sabiam? O demônio, ele conhece a Deus. E é interessante pensar que a missão dele, de fato, é matar, como diz a própria palavra, né? Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. E uma das suas últimas investidas é contra nós, contra o homem, né? Contra o homem criado à imagem e semelhança de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então nós não devemos temê-lo, mas nós devemos pedir a Deus também que a gente tenha a graça de andar na luz, né? Não dando oportunidade para as trevas entrarem na nossa vida, porque o que aconteceu com esses homens foi isso. Eu não sei o motivo porque eles se tornaram pessoas assim, mas com certeza deram espaço para que as trevas entrassem no seu coração e os afastasse dos outros, né, do convívio, e aí viviam aquela situação. Então que hoje nós peçamos a Deus que o nosso coração seja sempre iluminado pelo Espírito Santo. E aqui ainda o evangelista Mateus continua dizendo que esses dois homens possuídos pelo demônio pedem a Jesus para que, se ele vai os expulsar, que os lance em uma manada de porcos. E é isso que acontece. Jesus o permite. Jesus, ele não obedece aos demônios, ele permite que aqueles demônios, que não eram dois, né? Para vocês verem a situação daqueles homens, não eram dois demônios, eram muitos, né? Poderia dizer uma legião de demônios que se lança sobre os porcos, que caem, né? Se precipitam num lago. Aquela notícia de fato apavorou os moradores daquela região, né? Eles souberam através dos pastores dos porcos, daqueles que guardavam os porcos, né? E eles foram a Jesus e pediram para que Jesus não entrasse, né? Não entrasse na região deles. E claro que aí eu termino esse
essa primeira parte da reflexão também, né? Dizendo que Jesus Ele respeita muito a nossa decisão, as nossas opções. Este povo não quis que Jesus entrasse na sua região, não quis que a luz, né, a luz do Cristo iluminasse todas as situações de trevas que existia naquela região, porque a primeira Jesus já encontrou aí, e quantas outras não deveriam haver. Por isso eles não querem. E Jesus, ele é assim. Ele entra no coração do homem e da mulher que o aceita, que o quer, mesmo nas limitações, mesmo nas dificuldades, nas quedas, nos pecados, mas que aceita que ele venha transformar a vida. Por isso, é preciso pensar, né? Preciso refletir, pensar no que a palavra de Deus, que seria de fato a próxima etapa. Agora, o que a palavra de Deus, o que ela está me dizendo, né? O que a palavra de Deus está me ensinando nessa manhã, neste tempo de grande graça. O que a palavra de Deus está nos dizendo, o que ela está me falando ao coração. Sou de fato iluminado por essa palavra de Deus todos os dias e vou recusando as obras do demônio que nos tenta, né? Porque o demônio nos tenta todos os dias a nos afastar, o demônio nos tenta todo dia a nos isolarmos, a não amarmos, a não viver em fraternidade com os irmãos. Então, é preciso pensar nisso, é preciso refletir muito bem, porque a luz de Deus, ela quer dissipar toda treva, toda espécie de treva que há na nossa vida, né? Que há na minha vida, que há na tua vida, toda espécie de treva. A palavra de Deus, ela quer iluminar, tirar, expulsar toda a ação do mal, do demônio, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E digo novamente, não é preciso que você tenha medo, não, é preciso que você tenha fé em Jesus. É preciso que você acredite que o projeto dele é um projeto de amor por você. Por isso eu te convido nesse instante a silenciar um pouquinho, a meditar um pouco em silêncio, a refletir em silêncio sobre esta palavra. Também devemos ser agradecidos, né? Depois de contemplar um pouco, de pensar um pouco na palavra, agradecer a Deus por aquilo que Ele realiza na nossa vida, por aquilo que Ele faz. Por isso agradeça em breves instantes a Deus por tudo que Ele tem feito, por Ele estar te protegendo, por Ele estar te guardando de todas as investidas do demônio que quer, como eu já disse, matar, roubar e destruir. Ele quer nos afastar do projeto de Deus. E eu louvo a Deus, bendigo a Deus por aquilo que Ele tem feito
na tua vida, por aquilo que Ele tem realizado, o projeto dEle, por aquilo que Ele tem te dado, pela família, pelas dificuldades na família, também pelos desafios de viver essa fraternidade dentro da tua casa, com os teus irmãos no teu trabalho, com as pessoas que você encontra, né? Com tantas situações de treva onde você, como eu, devemos brilhar, ser luz, não brilhar para ofuscar, mas brilhar como luz acesa para mostrar aqueles que estão no erro, que estão longe de Deus, que Deus os ama também. Por isso eu te convido a todos os dias, né, a partir de hoje, a meditar conosco, né, com a comunidade de Coração Misericordioso de Jesus, essa palavra, que ela possa enriquecer a tua vida, né, que ela possa enriquecer a tua história e te ajudar a crescer como filho de Deus. Por isso divulga, né? Divulga essa meditação que será diária, divulga para os teus amigos, para as pessoas que você sabe que mais precisa. Que Deus te abençoe, te dê a graça de um bom dia e ilumine o teu caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.